Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Encontro Internacional da Economia Criativa, Rio Soft Power. Eu sou Ana Luísa Cassalta, sou diretora na Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, a ABMEN, fundadora da consultoria Dona da Minha Vida e cofundadora da Casa da Mentoria. Estou acompanhando vocês aqui nesses 2 dias no palco Cocriação. Então, eu queria convidar a gerente de ambientes de inovação, Júlia Zardo, para vir aqui no palco e apresentar com a gente o painel O Rio de Janeiro no Radar da Inovação Global. Prazer. Obrigada, Ana. Boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas agora depois do almoço, né? Sabemos que é um horário difícil para essa mesa, mas ficamos felizes aqui com a presença. A gente está numa mesa aqui um pouco diferente do restante das mesas do dia. A gente tem algumas mesas, a gente esteve falando de audiovisual aqui nessa sala, de design. A gente esteve já na outra ali falando da indústria de cosméticos, da indústria do entretenimento, que tem usado a imagem do Rio para gerar valor. E essa mesa aqui vai falar de tecnologia. De tecnologia que também a gente pode olhar às vezes como um desafio, e às vezes como uma oportunidade para o Rio de Janeiro. Né? Então, a gente compôs uma mesa, eu acho que essa é a mesa mais governamental que a gente tem, num espaço que sempre se dedica a falar com todas as hélices, né? Com a universidade, com o governo, com as empresas, com a sociedade civil. Então, assim, a gente fica muito feliz de conseguir, na agenda aqui desses 3 convidados, que eles estivessem aqui conosco, para falar um pouquinho das iniciativas de tecnologia, mas também de criatividade, né, e de potencial dessas 2 coisas juntas para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, eu vou primeiro chamar logo os 3 e depois a gente faz as apresentações, e do mesmo jeito, gente, vamos ter 3 apresentações. E aí, depois, a gente vai abrir para perguntas, tá? De vocês. Então, a primeira pessoa que eu queria convidar, ele é nosso empresário e é fundador e sócio da Sistab Energia, que é uma empresa que, desde 1988, atua... ele atua na empresa desde 1998 como diretor comercial e técnico. Ele é presidente do nosso sindicato de indústrias de tecnologia da informação e comunicação, o Sinditec, e também é presidente do Conselho de Competitividade e Inovação da Firjan, Felipe Meyer, por favor. Obrigada, Felipe. O nosso próximo convidado, ele hoje é superintendente de Inovação e Sustentabilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Rio de Janeiro. É formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, mestre em Planejamento Estratégico pela COP, MBA na COPEAD, quer dizer, a vida inteira UFRJ. E ele também montou lá na UFRJ a incubadora, né? Quando foi, Maurício? Na década de 80, a incubadora da COP, e ele também foi o fundador do Parque Tecnológico da UFRJ, Maurício Guedes. Por favor. Não tem, eu acho que ninguém consegue ser mais o UFRJ. Talvez a nossa próxima convidada tenha assim, uma mesa bem UFRJ. Eu sou metade PUC e metade UFRJ, né, porque eu fiz graduação num lugar. Então, nossa próxima convidada, ela é a primeira mulher secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, professora titular da UFRJ e pesquisadora associada dos... Como se fala? Artife Hippocagne. Depois ela fala de novo no microfone. Que é sobre História e Filosofia da Ciência. Ela é também vencedora do Prêmio Jabuti pelo livro História da Matemática, uma visão crítica. E o mais interessante é que, Tati, a sua formação é matemática ou é física? Como é? Matemática. Ela consegue ensinar matemática. Então, se ela consegue ensinar matemática, ela consegue fazer qualquer coisa, inclusive ser nossa secretária. Então, por favor, Tatiana Roque. Não é a matemática na escola, é a matemática na faculdade, pensa. Pior ainda.
Gente, então a gente vai começar já, eu acho que com o Felipe, né? E a gente vai tentar manter o tempo. Obrigada. Vamos explorar o nosso pessoal aqui, aproveitar essa oportunidade. O Rio de Janeiro é o assunto de hoje, tem inovação, e o Rio de Janeiro ele tem tudo para ser o centro de inovação aqui no Brasil, né? Nós temos as universidades, estamos aqui com o pessoal exatamente da academia, os centros de pesquisa, nós temos um supercomputador já no Rio de Janeiro, no caso em Petrópolis, nós temos os cursos nas universidades, hoje, quando o aluno se forma, ele já está defasado, então nós precisamos de ferramentas mais rápidas, nós precisamos ter mão de obra treinada, nós precisamos que os centros de pesquisa usem máquinas mais modernas, estão chegando aí alguns computadores de inteligência artificial, são assuntos bastante polêmicos ainda, um diz que consome muita água, outro diz que consome muita energia, mas quando você olhar a perda que você vai ter de não fazer isso, vai custar muito mais caro. Então, é muito mais negócio hoje que as lideranças do nosso Estado, que estão presentes aqui, como representando aqui o Maurício Guedes, o governo estadual, e a Tatiana Roque, a prefeitura, estão alinhadas com as indústrias, querendo trazer para o segmento de TI, que é transversal na saúde, na educação, em todos os setores, né, na segurança, em todos os setores você usa tecnologia. Então, trazer ferramentas, trazer máquinas importantes para cá, CPDs, data center de IA, para que todos possam usar. E não adianta a gente ficar aqui discutindo sobre isso custa caro, isso gasta energia, isso gasta água, porque se você não fizer isso, se o governo não ajudar a gente a isso acontecer, cada um vai fazer o seu, vai gastar água do mesmo jeito, vai gastar energia do mesmo jeito, só que descentralizado. Então, existe um trabalho muito interessante que hoje a Prefeitura e o Estado estão fazendo, de atrair projetos já, de desenvolver junto com parcerias, empresas privadas junto, para atrair centros de data center para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem condições de ser o protagonista disso, né? Nós temos centro de pesquisa, nós temos aí a Fiocruz, nós temos Petrobras, nós temos centros de pesquisa interessantíssimos. É só a gente lembrar de vacina, lembrar de petróleo, tudo isso é muito rico e tudo está aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu gostaria de ouvir, tanto da Prefeitura quanto do Estado, né, o que temos de projeto, o que está acontecendo, onde é que estão vindo os investimentos, para que a gente consiga acompanhar, como indústria e como federação também, o que acontece hoje no Rio de Janeiro sobre inovação. Nós precisamos desenvolver inovação, senão nós vamos ficar para trás. Hoje, se você visitar uma empresa na China e falar, cadê o setor de IA? Ele vai falar assim, está aqui, tenho 1.200, tenho 1.300 funcionários trabalhando no setor de IA na China, né? E nós, como é que ficamos com isso? Se nós não pudermos acompanhar esse mercado, nós vamos ficar para trás. Se nós não desenvolvermos o Rio de Janeiro, ele vai à falência, né? Nós temos que fazer o Rio de Janeiro acontecer. Vamos ter dificuldades? Vamos, como tudo, mas temos muito para fazer e é um assunto que interessa muito a todos nós da indústria, porque sem tecnologia não vai. E nós aqui do Senai, o que nós estamos fazendo? Falando em Senai, chegou meu querido, que também é o FRJ. Então, o Senai, dia 19 agora, nós estamos inaugurando o Centro de Excelência Digitec, que é para formação de mão de obra especializada. Nós vamos gerar em torno de 800 alunos certificados nos principais players do mercado, Oracle, Google, Cisco, todos certificados. Nós estamos gerando mão de obra para as empresas. O mercado está carente dessa mão de obra e a carência é tanta que nós não inauguramos e já fechamos algumas turmas. Porque as empresas estão batendo lá na porta e falam assim, não tenho tempo de você esperar inaugurar. E acabamos botando turma na Tijuca, porque não tinha condição de atender, porque a obra não acabou ainda. Não entregaram os computadores. No dia 19, eu fui atender um outro grupo de empresários que pediu para ir lá, fecharam mais 2 turmas, de 24 alunos cada uma. De tarde estava indo o Estado e a Prefeitura lá, atrás também de fechar projetos para montar turmas. Então, assim, esse ecossistema de governo, prefeitura, a gente com a Firjan, as indústrias trabalhando, nós temos condições de fazer o Estado do Rio de Janeiro ser, sim, o protagonista de um estado de inovação.
Eu acho que esse é o tema principal, Rio de Janeiro e inovação, e com apoio de todo mundo, as lideranças tocando isso. Eu vou passar a palavra para vocês agora. Obrigada, Felipe. É aquele momento ali que é a oportunidade, né? Que é a oportunidade que a gente está vendo e com uma cenourinha enorme, porque a gente tinha muita coisa de transformação digital ainda para fazer, por exemplo, no Parque Industrial do Rio de Janeiro, mas que a cenourinha da inteligência artificial fez todo mundo acordar e correr atrás. E essa transformação mundial, a gente não sabe onde vai chegar ainda. Nós estamos no meio dela, ou no princípio, nós não sabemos. Então, nós temos que correr atrás para acompanhar, senão nós vamos ficar para trás, né? É isso. Nós E agora a gente vai saber o que o Estado e a Prefeitura estão fazendo sobre isso. Vamos começar com Tatiana, por favor. Sim, gente, então, eu tinha uma apresentação, mas não vou passar não, porque eu estou vendo aqui que tem realmente muita gente da indústria criativa, inclusive amigas que eu estou encontrando aqui da área da cultura. Então, eu queria fazer uma fala mais voltada para esse público mesmo, vou tentar falar um pouco das coisas que a Prefeitura está fazendo de inovação, inteligência artificial, mas também voltada para as questões que eu acho que todo mundo da indústria criativa está se colocando hoje, porque a gente já vivia um mundo do trabalho muito transformado pela tecnologia em geral. O problema da IA é que ela atinge pessoas que estavam protegidas das ondas anteriores de automação. E eu acho que isso está deixando as pessoas muito preocupadas, e com razão. Né? Tem um meme que eu vi outro dia, que é até um pouco assustador, que ele diz o seguinte: nos prometeram um robô que pudesse lavar roupa e lavar a louça para a gente poder criar, desenhar e escrever. E nos ofereceram um robô que sabe criar, desenhar, escrever, para a gente fazer o quê? Lavar a louça e lavar a roupa? Então, eu acho que isso mostra um pouco essa sensação que a gente tem de que a IA, diferente das ondas anteriores de automação, está atingindo trabalhos com alto valor cognitivo, né? Trabalhos da inteligência, realmente. E um símbolo disso é o fato de que uma das primeiras greves da era da IA foi a greve dos roteiristas de Hollywood, né? Que é algo muito preocupante, realmente. E eu acho... E aí eu queria falar algumas coisas sobre isso. Né? Primeiro, claro que tem uma preocupação com o mercado de trabalho em si. Mas a gente também não pode ficar só na defensiva, porque a IA é uma realidade, ela está se desenvolvendo, é um pouco o que o Felipe falou. Né? E o que a gente precisa fazer para que o impacto nesse mercado de trabalho não seja tão... né, complexo, tão difícil quanto isso que a gente está vislumbrando, quanto nossas expectativas, às vezes, apontam? É ter uma política de desenvolvimento de IA, em que a gente não utilize apenas as ferramentas de IA que já vêm prontas, mas que a gente possa desenvolver essas ferramentas. E o desenvolvimento dessas ferramentas de IA é um empreendimento tão complexo, e dependendo do setor para o qual a gente vai desenvolver a ferramenta, ele envolve profissionais de todas as áreas. Então, pode envolver e deve envolver profissionais da indústria criativa. Porque, inclusive, como mostram pesquisas recentes sobre o mundo do trabalho, tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, tem uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, todas as pesquisas mostram que se tem uma capacidade humana que está ainda protegida da IA, é a criatividade. Então, tudo aquilo que diz respeito à criatividade, e aí a indústria criativa está na melhor posição para isso, para ser a detentora da singularidade humana da criatividade, vai ser importantíssimo nessas políticas de desenvolvimento de IA. Então, o que a Prefeitura está fazendo? A Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma política de desenvolvimento de IA. Por enquanto, o que a gente está fazendo? A gente está construindo a infraestrutura. Né? Como a gente vê por aí, com data centers, supercomputadores, investimentos bilionários. Para a gente ter desenvolvimento de IA, a gente precisa dessa infraestrutura. Se a gente for utilizar as ferramentas prontas do ChatGPT, não precisa, só precisa do celular. Né? Mas só que, para a gente poder ter uma política, primeiro, soberana, em que a gente desenvolva nossas próprias ferramentas, em que as nossas ferramentas sejam adaptadas às nossas demandas e às nossas singularidades, a gente vai precisar ter a infraestrutura. E é isso que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo. Então, a gente já tem uma política de data centers e agora a gente está comprando um supercomputador da Prefeitura, que vai ser utilizado por quem? Por um consórcio de universidades e centros de pesquisa, reconhecendo que o que o Rio de Janeiro tem de mais valioso é o conhecimento. Né? E esse conhecimento que está aqui reunido numa densidade inigualável, sem par,
no Brasil de universidades e centros de pesquisa, né? Maurício sabe muito bem disso e tem sido um parceiro da gente tentar aproveitar cada vez mais essa riqueza. Esse é nosso ouro, é nossa riqueza. Então, esse supercomputador vai ser administrado por esse consórcio de universidades e centros de pesquisa que a gente está montando. E esse consórcio vai fazer o quê? Vai desenvolver soluções de IA para as questões da cidade em todas as áreas. Na área da saúde, na área de transporte, na área da educação, na área da cultura, para desenvolver nossas próprias soluções. E quando a gente faz isso, a gente vai estar gerando um mercado de trabalho amplo para profissionais de todas as áreas, porque esse tipo de iniciativa vai precisar ser transdisciplinar. Né? Então, essa é uma das nossas principais iniciativas no nosso plano de inovação. A gente tem outras, né? Tem outras verticais, que é inovação em saúde, a gente está com uma iniciativa também nesse sentido, a área de transformação digital, cidades inteligentes, mas a IA se tornou tão chave que, né, eu acho que ela reúne, de certa forma, todas essas outras iniciativas. Então, nós temos, por exemplo, uma das nossas estratégias de inovação também na prefeitura é utilizar o poder de compra da prefeitura para impulsionar o desenvolvimento de ferramentas inovadoras, inclusive de IA. Então, a gente já está aberto aí na praça o chamado Desafio Rio. O que é o Desafio Rio? A gente selecionou um conjunto de problemas, né, as dores que a prefeitura enfrenta nesse momento, um conjunto de problemas nas áreas de transporte, na área de reciclagem de lixo, de tratamento de resíduos, na área de saúde, na área de conservação. E a gente está fazendo uma chamada para empresas, startups, que queiram resolver esses problemas. A gente dá um fomento em dinheiro para que elas apresentem uma solução e, depois, para que essa solução seja escalável, a gente vai utilizar um mecanismo recente, que a prefeitura ainda não utilizou, essa vai ser a primeira vez, que são as chamadas compras públicas de soluções inovadoras. Esse mecanismo é importantíssimo para fomentar a inovação, porque a gente consegue usar o poder de compra do Estado para comprar soluções e, assim, incentivar empresas que apresentem soluções inovadoras. E isso foi colocado no Marco Legal das Startups, é uma conquista recente, e que evita esse problema de qualquer coisa ter que ter licitação. Como é que a gente faz isso? Primeiro, para a inovação. Segundo, para empresas que estão, né, que são jovens ainda, que a gente está querendo fomentar. Então, esse instrumento é fundamental, a gente já está usando no Desafio Rio, e a nossa ideia é que isso possa ser usado em escalas maiores para todas as áreas, inclusive para a indústria criativa. Então, eu acho que essas são iniciativas, né, que a prefeitura já está fazendo. Claro que são iniciativas grandes, demoram um tempinho para dar resultado, mas a gente vai precisar de todo mundo, a gente vai precisar de todos os setores. A ideia é que a gente, assim, gere empregos qualificados para todas as áreas do conhecimento que envolvem a tecnologia e possa fazer com que o Rio tenha uma posição soberana. Né? A palavra soberania nunca esteve tão na ordem do dia. Antigamente era reduzida a um nicho, né, Maurício? A gente já falava dessa ideia, agora não. Outro dia eu recebi empresários da NVIDIA, né, a maior empresa de GPUs do mundo. Eles têm um projeto de parcerias com cidades e estados do mundo inteiro. Adivinha como chama o projeto? IA soberana. Né? Então, soberania está na ordem do dia e a gente precisa, sim, se preocupar com o fato de que nós precisamos ter ferramentas autônomas, independentes, que gerem emprego aqui e, acima de tudo, que aproveitem o enorme conhecimento que a cidade do Rio de Janeiro tem, que é a capital da inteligência no Brasil, com perdão dos vizinhos, mas é também parte desse reconhecimento. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Tati. Por favor, Maurício. Alô, tá? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com Júlia, Tatiana, Felipe. Queria saudar a Rita Fernandes. Trabalhamos juntos, Rita, há quanto tempo atrás, né? Antes de você ser a rainha do carnaval. Ela foi assessora, ela foi citada aqui, a incubadora de empresas da COP, e a Rita foi assessora de imprensa da incubadora da COP. Mas é um prazer, e do Parque Tecnológico também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um controlador aqui. Eu trouxe uma apresentação, é curta, eu vou tentar cumprir os 10 minutos. Se eu me exceder, me avisa, por favor, Júlia.
Então, esse painel tem o nome de O Rio no Radar da Inovação Global, né? Pouca gente sabe que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro tem, desde 2022, um dispositivo que obriga a existência de um plano estratégico de 8 anos. É o plano ao qual estão subordinados, pelo menos em tese, está naquela fase de teste, né, das leis, mas é um dispositivo constitucional. Estão subordinados os planos plurianuais e as leis orçamentárias. Então, tudo que o Estado fizer nos próximos 8 anos deve estar ligado a esse plano estratégico. Foi uma iniciativa do deputado Luiz Paulo, que foi aprovado em 22, e o primeiro plano estratégico foi aprovado no dia 28 de dezembro de 2023. E como ele é um plano para 8 anos, eu não vou apresentar esses slides, enquanto eu estou falando, vocês passem os olhos ali. Ele obriga o atual governo, que está no metade para o fim do mandato, obriga o próximo governo inteiro e obriga o terceiro governo na sua primeira metade, né? Ele pode ser revisado no 4º ano, mas é muito interessante, eu acho que muito auspicioso o fato do Estado tentar ter um plano estratégico, um plano realmente que enfrente questões importantes, estratégicas para a sociedade. Como todo plano no Brasil, agora a Mariana Mazzucato acho que dominou tudo, tudo tem que ter missões, né? Então, esse plano tem 10 missões, que, assim como vários outros planos que a gente tem no Brasil, não são exatamente missões, mas são programas, são propósitos, são objetivos, todos eles, a meu ver, muito interessantes, importantes. Mas ele tem um artigo, eu estou me referindo agora ao plano aprovado em dezembro de 23, o primeiro PEDES, que vale de 2024 a 2031. Ele diz o seguinte, que o plano tem 2 eixos estratégicos. O primeiro, a ciência, tecnologia e inovação como principal vantagem competitiva e econômica para o Estado do Rio de Janeiro, e o desenvolvimento territorial integrado. Isso quem aprovou foi a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A LERJ, os deputados estaduais, definiram que os eixos estratégicos para o desenvolvimento do Estado devem ser esses. Quer dizer, está na essência desse evento que nós estamos realizando aqui hoje, né? Podia dizer, a indústria criativa é um eixo estratégico, né? E o Rio, como já foi dito aqui, é um polo extraordinário de geração de conhecimento, né? Por razões históricas. A primeira instituição científica brasileira foi o Jardim Botânico, que está aqui no Rio, né? Enfim, nós temos um complexo espetacular. Além da UFRJ, a gente tem a PUC, viu, Júlio? E várias outras universidades importantes. Ops! E agora eu vou falar de agronegócio. Eu vou falar de agronegócio, né? Que parece que não tem a ver com indústria criativa, né? Só lembrando, o agronegócio no Brasil corresponde a 25% do PIB. É o último dado oficial de 2022. Cerca de 20% do mercado de trabalho brasileiro está no agronegócio. E o Brasil alimenta cerca de 800 milhões de pessoas em todo o mundo, né? O Brasil alimenta uma parcela do mundo. No Rio de Janeiro, o agronegócio tem uma expressão econômica muito pequena. Aí não é agronegócio, é produção agropecuária, que é uma parte do agronegócio. O agronegócio inclui alimentos e bebidas, aquela parte de baixo, eu estou falando apenas da produção agropecuária, né? 0,4% do PIB do Estado. Muito pequeno. E a produção agropecuária do Rio de Janeiro corresponde a 0,3% da produção brasileira. Mas vejam que curioso, o SEBRAE, que é um organismo que tem muito a ver com o tema que é discutido aqui hoje e sempre na Casa Figé, tem no seu conselho deliberativo, o SEBRAE Rio, 2 representantes da agricultura. O governo do Estado, atualmente, tem 2 secretarias de agricultura. Por que será? Porque tem um soft power aí atrás, né? Tem uma expressão social, uma importância social e política muito maior
do que os números revelam do ponto de vista meramente econômico. E como é que a gente conecta isso com inovação? As terras no Brasil são muito pouco férteis, e nós não seríamos essa potência na produção de alimentos no mundo se não fosse ciência, tecnologia e inovação, não é? A gente depende absurdamente de fertilizantes. Sem fertilizantes, nós não produziríamos nada no Cerrado. O Cerrado continuaria sendo um deserto. E nas últimas décadas, nós conquistamos essas terras para a produção. Mas nós temos uma dependência externa muito grande, né? 85% dos fertilizantes utilizados no Brasil são importados, né? E as tecnologias que produzem esses fertilizantes têm origem naquele mapa ali. Esse é um estudo feito pelo INPI em 2022, a origem das patentes de fertilizantes no mundo todo, né? O Brasil produz um pouquinho de patentes, mas a maior parte das patentes que estão por trás dos fertilizantes que nós consumimos vem de países que pouco têm a ver com as características do solo brasileiro, né? E aí a gente passa para essa jovem pesquisadora, que é uma heroína que não recebeu ainda as homenagens que ela merece. Ela deu origem ao que eu considero a maior contribuição brasileira para a inovação no mundo. Maior do que Santos Dumont, maior do que... Temos muitas coisas importantes na área da saúde, na área do petróleo, temos muita inovação. Mas a Joana Doberheimer, que trabalhava na Embrapa Agrobiologia, não sei se vocês sabem também, aqui no Rio de Janeiro nós temos 3 centros de pesquisa da Embrapa. Acho que são 46 no Brasil todo. 3 estão no Rio de Janeiro. Um no Jardim Botânico, Embrapa Solos, um em Guaratiba, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e um em Seropédica, que é onde trabalhava a Joana Doberheimer, que é o Agrobiologia, né? 2 minutos, tá? Estou acabando. Pois bem, o que acontece? Quem já ouviu falar de fertilizantes lembra dessas 3 letrinhas, NPK, né? O fertilizante mais básico é nitrogênio, fósforo e potássio. E olha só aquela pizza ali, né? O ar que a gente está respirando nesse momento tem 78% de nitrogênio e tem só 21% de oxigênio e tem um restinho de argônio e outras coisas. Mas as plantinhas não conseguem respirar esse nitrogênio. Elas só conseguem se alimentar do nitrogênio através das raízes. E a Joana Doberheimer descobriu uma bactéria que tem a capacidade dela respirar o nitrogênio e fixar o nitrogênio no solo. E, graças a isso, o Brasil economiza bilhões de dólares, consome muito nitrogênio, muito fertilizante nitrogenado, mas economiza bilhões de dólares na produção de soja. Essa tecnologia é utilizada principalmente para leguminosas e principalmente para soja aqui no Brasil, né? Então, voltando a falar da importância do Rio de Janeiro para o agronegócio, eu me lembrei desse dizer que havia, acho que não existe mais, nos iPhones, né, até um tempo atrás. Depois os americanos descobriram que isso não era exatamente era um pouco uma roubada, ser só isso, mas está escrito ali atrás, Designed by Apple in California and assembled in China. Então, esse produto é chinês, mas ele foi desenhado na Califórnia. Então, o Rio de Janeiro pode dizer isso para a produção de soja brasileira. A soja é produzida no Centro-Oeste, mas se não fosse a inteligência, a ciência, a tecnologia e a inovação no Rio de Janeiro, nós não produziríamos isso, né? E esse é um projeto do governo federal, que está sendo impulsionado aqui por nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O Estado está negociando com a UFRJ a cessão deste prédio que está localizado. Isso não é inteligência artificial, não. Esse prédio existe mesmo. Ele foi o primeiro prédio construído no Parque Tecnológico por uma empresa, era o Centro de Pesquisa da Schlumberger, e foi desativado. A UFRJ acabou de receber de volta esse prédio e o governo do Estado está negociando a cessão para
que seja instalado aí a sede do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas. Então, um pouco de volta ao passado, né, dos anos 60, da Joana Dobenheimer, a gente continua conquistando um papel de extrema relevância. Esse centro, o Cefemp terá 8 hubs temáticos que estão listados ali, eu não vou ler, né, em outros estados da federação, e a sua sede no Rio de Janeiro, e vai ser um local para fazer o scale-up de tecnologias. Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro, a questão da inteligência não artificial, da inteligência, está na essência do DNA do Rio de Janeiro e está escrito na lei, né, aprovada por nossa Assembleia Legislativa, com validade para os próximos 8 anos, que é um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Obrigada, Maurício. É importante, né, a gente ver como é também complementar esses diversos setores, a inteligência artificial, mas toda outra tecnologia ali que precisou de outros tipos de laboratório, né, outros tipos de competência para desenvolver e chegar até onde a gente está. Eu tenho aqui um monte de pergunta, mas eu queria perguntar se alguém na plateia tem também, quem sabe a gente faz uma rodada de todo mundo junto. Então, tem uma aqui e 2 ali. Então, vou fazer... Será que a gente consegue fazer as 2 perguntas? E a minha? Vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde, né? E quero falar, primeiramente, quem sou eu. Eu sou o escultor, eterno pesquisador geômetra, autor único mundial dos 20 polinscritos regulares. E o que vem a ser, em poucas palavras, quero aproveitar a presença aqui... eu quero aproveitar a presença aqui do nosso representante da FIJAN, da Prefeitura e do Estado, né? E o que vem a ser, em poucas palavras, 20 polinscritos regulares? É um projeto em 20 esculturas geométricas exatas, onde mostram em 3D, ou seja, tridimensionalmente, as 20 descobertas científicas entre os 5 poliedros regulares platônicos. Tá? Então, evidentemente, se tratando de inovação da ciência, toda a humanidade mundial precisa conhecer, né? Eu estou constituindo um empreendimento cultural, científico e tecnológico dos 20 polinscritos regulares, com diversos segmentos, como palestras, exposição, livros, e tem um dos principais segmentos, que é a realização das esculturas monumentais públicas dos 20 polinscritos regulares. Cada obra dessa, cada polinscrito regular desse, é um teorema de geometria em 3D, que eu estou jogando para 2D e deduzindo fórmulas matemáticas e constantes. Então, eu queria apresentar esse projeto, inclusive, então, essa pretensão da gente realizar uma escultura monumental pública no Aterro do Flamengo, que é um lugar estrategicamente turístico, né? Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Eu acho que a proposta, né, é essa, para além das palmeiras que estão florescendo, ter também ciência, inovação. É isso. Você já está com o microfone, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriela Turbiani, eu trabalho com Branding Design e sou founder de startup. Eu queria saber como eu posso acompanhar o que está sendo feito pela Prefeitura, que me pareceu super interessante. Eu acho que, beleza, a Tati vai falar, foi mais específico. Eu vou fazer também uma pergunta, então. Porque a gente trabalha muito, né, com governança de projetos para desenvolvimento, né, como ela quer saber o que a Prefeitura está fazendo. Assim, muita gente não sabe, né, o que o governo está fazendo, o que as empresas estão fazendo. E aí eu queria perguntar assim, para vocês também, além das perguntas do público, quem que vocês acham que falta nessas discussões de desenvolvimento, está sentado aqui com a gente, e onde são lugares hoje, né, trazendo para o território, como o Maurício trouxe ali para uma experiência específica, onde são os territórios, né, e os setores que vocês acham que podem ser apostas nesse trinômio tecnologia, criatividade e desenvolvimento, por exemplo? Então, quem quer começar? Isso tudo difícil. Tá.
Eu acho que nos últimos anos, eu sou amigo do Henry Etzkovitz, que foi um dos criadores da expressão triple helix, né? Que, na verdade, é uma revisita ao mesmo conceito que havia na década de 70, criado por um pesquisador argentino, Jorge Sábato, que era o triângulo de Sábato, né? Que, para você ter inovação, precisa ter universidades, empresas e governo. A hélice tríplice do Henry é basicamente isso, mas ele teve um grande mérito de criar no mundo uma legião de seguidores, né, que estudam esse tema, que tem a ver exatamente com a pergunta que a Júlia está trazendo, né? Quem são os atores que faltam? Então, aí fala-se em quarta hélice, em quinta hélice, etc. Eu acho que a gente fala muito das hélices, Júlio, e não fala do motor, não é? Se você tiver 2, 3, 4, 5, 6 hélices, você não faz um ventilador. Você, para ter o ventilador, você tem que ter o eixo e alguma coisa que faça as hélices girarem, né? Eu acho que a gente perde muito tempo, né? Usa muito tempo discutindo as hélices e falta o motor. Falta, e aí eu acho que é um papel do setor público, né? Principalmente, não exclusivamente, né? Criar condições para que essas hélices girem, né? Para que esse conjunto de atores tem que ter um enredo para essa peça, né? E eu acho que o governo, mais do que as universidades e mais do que as empresas, tem um papel a cumprir. Eu hoje estou no governo do Estado, porque fui convidado tinha me aposentado já da universidade, para fazer uma coisa que eu sempre fiz, que é tentar aproximar as universidades das empresas. Eu fiz isso décadas na UFRJ, e aí fui chamado por uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que lida com empresas e não tinha nenhuma tradição, nem sabia como se dirigia a um reitor de uma universidade, né, para criar esses vínculos com o mundo acadêmico. Então, tentando te responder, assim, eu acho que a gente devia olhar para o motor e não apenas para as hélices, né? Criar mecanismos para que esse conjunto funcione. Então, não sei se todo mundo aqui está familiarizado com essa coisa da tripla hélice, né? Aqui na era da inovação, é que a inovação seria gerada por essa tripla hélice, que são governos, universidades e empresas. Eu acho também, Júlia, que não faltam atores. Eu acho que falta uma governança desse sistema para ele operar bem junto. Eu costumo dar muito o exemplo do petróleo. Né? No Brasil, o petróleo foi uma articulação muito bem sucedida entre governos, empresas e universidades. Né? Toda a tecnologia que a gente desenvolveu de pré-sal, tudo isso é feito na universidade. A COP, todo aquele sistema enorme que a gente vê lá no Parque Tecnológico, desenvolveu isso na universidade. A gente tinha governos investindo pesadamente, né? Governo federal. E agora, do lado das empresas, o que a gente tinha? Uma estatal. A gente tinha a Petrobras. A gente não tem uma estatal da tecnologia, a gente não tem uma estatal da IA. Então, essa governança é muito mais complexa, no caso de outras áreas que não o petróleo. Então, eu acho que falta muito a gente pensar como é exatamente a governança, o que cada um vai fazer, o que precisa mudar em cada uma dessas hélices. Eu acho que na universidade precisa uma mudança cultural, no caso das empresas precisa mais investimento em P&D, e no caso dos governos precisa mais agilidade e pensar a longo prazo, sair da temporalidade eleitoral. Então, a gente tem mudanças para fazer em cada uma das pás das hélices, né, para poder a governança funcionar. Acho que é muito mais isso. E, respondendo a sua pergunta, a gente, como eu disse, está começando esse projeto, ele deve deslanchar no que vem e vamos anunciar nas redes. Tem o Instagram da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é ciência-tecnologia.rio. No meu também, claro, também vou estar falando disso, tatianaroque.oficial, e a gente vai estar anunciando aí a partir do ano que vem. Acompanha, sim, entra em contato também. Depois dos dois falarem, fica difícil. Mas eu acho o seguinte, que um outro ponto que a Prefeitura está fazendo agora, que eu gostei muito de ouvir, é trazer as startups para dentro da Prefeitura, né? Trazer oportunidade para o pequeno empresário. Porque nós aqui dentro da Federação, nós sempre conversamos muito com o Maurício de trazer a pequena empresa para dentro da universidade.
como aproximar a academia do pequeno empresário. Como é que o pequeno empresário vai participar de um edital se ele não sabe nem onde é que acontece isso? O grande, ele consegue participar disso, né? Então, nós temos esse papel aqui dentro da federação de aproximar o pequeno empresário, que é a pequena indústria que está ligada aqui com a gente, à academia. Então, isso é um trabalho muito... Quando a prefeitura faz isso, quando o governo do Estado faz isso, eu acho que essa tríplice hélice aí vai rodar melhor, né? Pode falar. Não, era isso. Não, eu queria fazer um adendo. A Tatiana falou de um mecanismo importantíssimo, que é o uso do poder de compra do Estado como motor da inovação, né? A gente, gestor público, né, não tinha essa possibilidade. Você, para comprar uma mesa, tem que dizer, eu quero uma mesa, mas uma mesa redonda, com 60 centímetros de altura, né? Isso não tem inovação. Tinha que ter pronta essa mesa para a gente poder comprar. Hoje você pode encomendar um suporte para servir, para botar copo d'água e aí vem o que quiser, né? Então, esse é um instrumento muito importante. E fiquei feliz de ver que a prefeitura está conectada com isso. Eu estou tentando também que o Estado também se conecte com isso. Um outro mecanismo criado também no marco legal das startups é o do sandbox, o espaço regulatório experimental. Acho que é esse o termo que a lei diz, né? E aí vou dar um exemplo. Nós temos um programa no Distrito Industrial de Santa Cruz. O Distrito Industrial de Santa Cruz é o maior dos 9 distritos industriais operados pela Codim, que é a empresa vinculada à nossa secretaria, né? Trabalham 17 mil pessoas lá. Santa Cruz faz parte do município do Rio de Janeiro e tem desde siderúrgicas, como a Ternium, até empresas de menor porte. É um distrito grande, com uma infraestrutura bastante precária, eu diria, mas que a gente está experimentando, está com um projeto piloto em Santa Cruz, de fazer um projeto de simbiose industrial. E o que é isso? É economia circular, que é o resíduo de uma empresa virar insumo da outra empresa e você atrair empresas em função disso. E tem uma cooperação com a Dinamarca, que já tem 3 anos em andamento. Na Dinamarca existe uma experiência consagrada mundialmente, numa cidade chamada Kalundborg, de simbiose industrial. E a nossa proposta, a nossa ideia é criar lá um sandbox para você poder experimentar coisas novas. Se a gente parar para pensar, parece fácil, né? O resíduo de uma empresa ir para outra. E aí tem várias questões. Que imposto cabe aí, né? Tem que pagar ICMS? Quem paga o ICMS, né? Tem questões tributárias, tem questões ambientais, não é? Por exemplo, um resíduo metálico, você não pode vender nem doar para outra empresa. Tem que ter um ferro velho credenciado no meio do caminho. Então, a ideia é a gente criar ali, e a lei prevê que isso exista durante um tempo determinado, uma regra mais flexível para a gente experimentar. Então, esse é um outro instrumento também que está à disposição dos órgãos públicos em todos os níveis para experimentar coisas novas, né? Então, e para finalizar, eu que sou otimista, acho que a reforma tributária, Felipe, vai mexer com a cabeça dos empresários, né? Mexer profundamente. Porque hoje em dia é muito difícil sobrar tempo para pensar em pesquisa, para pensar em inovação, para investir em inovação. Em vez de contratar um pesquisador, a empresa contrata 2 advogados tributaristas, né? Por uma questão de sobrevivência. E eu acho que com a reforma tributária, mais do que se vai pagar mais ou menos imposto, vai ser muito mais simples pagar imposto e receber o imposto do lado do governo, né? Então, eu acho que essa reforma tributária é uma oportunidade que a gente tem, está chegando já, né, a reforma tributária, para colocar a inovação no lugar que ela merece. Lá na empresa eu tenho uma empresa de BPO para cuidar do financeiro, um tributarista e um escritório de contabilidade. Os 3 se falam para poder a empresa andar. E 2 CNPJ para você saber onde é que você vai tirar a nota fiscal para pagar menos insumos, etc. e tal. É muito complexo esse assunto. Isso aqui é um assunto que a gente ia ficar a tarde toda falando, mas eu fico feliz que a reforma venha para facilitar a vida da gente e realmente poder... Nós estamos montando agora um grupo, junto com a minha amiga que está ali, Dominique, um grupo para fazer pesquisa, né? Nós estamos começando a desenvolver, começar a elaborar um P&D,
em cima de inteligência artificial para poder participar de editais com soluções para nossos clientes. Nós estamos começando a fazer isso, mas tudo ao mesmo tempo, com o cara da tributário, com o financeiro, com o contador e com a Dominique me ajudando na parte de IA. Então, não é fácil, não. Mas que venha para ajudar a gente. E isso é uma realidade que a gente vê muito aqui hoje, né? A gente, aqui na Firjan, porque é isso, não sei se todo mundo sabe, mas de 100% das empresas que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, em torno de 92% são micro, pequenas e médias empresas. A gente só pensa na Petrobras, na Vale, né? Nas grandonas, mas as pequenininhas são aquelas que precisam, que estão ali afogadas nas questões tributárias, estão preocupadas com o preço da energia, estão preocupadas com a logística, com a segurança na estrada para entrega. Então, assim, de fato, Maurício, não fica tempo para pensar em inovação, né? E esse é um trabalho que a gente faz tanto de Senai, né, de disponibilizar essas tecnologias, como o Felipe falou, no Digitec, né? Vamos capacitar ali um monte de gente para essas novas tecnologias, para que as empresas possam contratar, quanto com ações de Firjan e El, né? Aqui nessa casa também a gente tem muitos aquários, muitos programas informando esse líder empresarial do que do que existe de novo hoje, e de novo que nem é tão novo, né? Que em algum momento foi novo. A gente teve aqui para conectar com a criatividade o Instituto Politécnico de Milão, há pouco tempo atrás, né? Tem até ali os designers da mesa da manhã, que trabalham em parceria. E, poxa, falar de design, falar que design agrega valor para produtos e serviços da indústria, isso é novo? Não é novo, mas é um desafio que muitas empresas ainda não conseguiram fazer. Não conseguiram, às vezes, por falta de recurso humano, às vezes por causa de recurso financeiro, e às vezes também, como vocês falaram, não sabe quem procurar, não sabe que parceria fazer, né? Então, acho que assim, essa foi uma mesa que a gente, infelizmente, já está na hora de terminar. Mas essa foi uma mesa um pouco que para mostrar outros caminhos, né, possíveis para essa criatividade, essa tecnologia, que seja também IA, mas que não seja apenas isso, né, que a gente precisa fazer aqui para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, queria agradecer muito, tanto a presença de vocês aqui, quanto o trabalho que vocês fazem aí pela nossa cidade, pelo nosso estado, né, aqui, e nos nossos grupos de governança. Tá bom? Obrigada, gente.